Uncharted 4 completa 10 anos do seu lançamento no ano de 2026, mais precisamente na data de publicação deste vídeo, no dia 10 de maio. E para comemorar essa data, eu estou aqui para mostrar para vocês 10 curiosidades a respeito da franquia Uncharted, que é uma das franquias mais poderosas e vendidas do PlayStation. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Matheus, você está no Controle Quebrado e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Vamos começar com a primeira curiosidade sobre o nome da série. Vocês sabem o que significa Uncharted? Bom, Uncharted, levando ao pé da letra, seria basicamente algo que é inexplorado ou desconhecido, que era especificamente o que estava acontecendo com a Naughty Dog naquela época. A Naughty Dog era muito conhecida pelos jogos Crash Bandicoot e Jak and Daxter, que são jogos de plataforma com um design mais cartunesco, mais de desenho, né? E o Uncharted foi o primeiro grande projeto onde eles focaram mais no realismo, e fazer um jogo realista, mais cinematográfico. Então, para a Naughty Dog, era um completo inexplorado e desconhecido projeto. Eles colocaram esse nome na franquia, mas por todo o sentimento de ser o primeiro grande jogo realista que eles produziram naquela época. O projeto começou com o codinome de Big, só que mais tarde se transformou no Uncharted que a gente conhece hoje. Você sabe qual foi a inspiração do protagonista Nathan Drake? Bom, a maior inspiração, claro, você deve saber, foi Indiana Jones e Harrison Ford, né? Que grandes filmes de arqueologia da época inspirou o game Uncharted, que é também um game de exploração arqueológica. Porém, Jackass também foi uma grande inspiração para a criação do Nathan Drake, o personagem que a gente conhece bem. E fica aqui mais uma curiosidade essa para vocês. As iniciais de Nathan Drake, né, são N e D, ou seja, Naughty Dog. O primeiro Uncharted foi censurado no Japão, né? O jogo Uncharted não é um jogo extremamente violento, porém tem muitas cenas de tiroteio, né, muita gameplay que envolve trocação de tiro, e o Japão achou melhor censurar, né? Que é um pouco irônico, visto que tantos jogos japoneses são bem violentos, né? Mas na época foi sim censurado. O jogo foi lançado sem sangue, os inimigos mostravam mais danos visíveis ao levar um tiro, e o indicador de dano, que era normalmente vermelho, foi alterado para preto. Mas logo depois a censura foi removida através de um patch, então não durou muito, mas inicialmente o Uncharted 1 foi censurado no Japão. Agora a próxima curiosidade tem a ver com The Last of Us, mas também tem a ver com Uncharted, vocês vão ver isso aqui agora. Vocês sabiam que The Last of Us já estava entre nós antes mesmo de ser anunciado? Pois é, Uncharted 3 Drake's Deception, logo no comecinho do jogo a gente vê em cima da bancada um jornal escrito a seguinte frase: os cientistas ainda estão lutando para entender os fungos mortais. Isso claramente foi um easter egg que a Naughty Dog colocou para mostrar qual seria o seu próximo projeto, que seria The Last of Us, um jogo de apocalipse, de infecção, que é baseado no fungo Cordyceps, né? E por que é tão interessante? Porque o Uncharted 3 foi lançado em novembro de 2011 e o The Last of Us 1 foi anunciado em dezembro do mesmo ano, né? Ou seja, um mês antes do The Last of Us ser anunciado, a Naughty Dog já tinha colocado esse easter egg no jogo dela, né, em novembro. Então, o The Last of Us foi anunciado no Spike Game Awards de 2011, mas ele já estava entre nós antes de ser anunciado com esse easter egg que a Naughty Dog colocou. Achei muito inteligente. Uncharted 3 também inspirou Missão Impossível 5. Sim, inspirou até nos cinemas. A clássica cena em que Nathan Drake está pendurado no avião, no deserto, inspirou uma das grandes cenas de Missão Impossível 5. Logo no começo do filme, quando Tom Cruise tenta embarcar em um avião decolando, uma cena muito parecida que foi inspirado do jogo Uncharted 3. Né? O diretor Christopher McQuarrie, diretor do Missão Impossível, jogou o Uncharted 3 e ficou muito entusiasmado quando viu essa cena e quis fazer uma inspiração, que ficou muito boa. A próxima curiosidade é bem legal e talvez alguns de vocês nem sabiam disso. Mas sabe quando o Nathan Drake está tomando dano no jogo, quando ele está tomando tiro, e a tela vai ficando cada vez mais preto e branca, cada vez mais preto e branca até ele morrer? Então, se eu te falar que o Nathan Drake não está tomando tiro, você sabia disso? Pois é, de acordo com Jonathan Cooper, um dos animadores de Uncharted 4, a ideia da Naughty Dog era que o jogo fosse mais realista possível. Então não faria sentido o Nate ficar levando vários tiros, né? Claro, quando você leva um tiro,
você fica muito debilitado. Sendo assim, eles colocaram no jogo um esquema de sorte do Nathan Drake. Então a tela ficando vermelha e preta e branca, como ela fica quando você está tomando, entre aspas, tiro, ela não representa que o Nathan Drake está tomando balas, né? Está sendo baleado, mas sim que a sua sorte está acabando. E quando o vermelho chega ao máximo, ou preto e branco, no caso do Uncharted 4, é quando ele finalmente é baleado e morre. Então se você acha que quando o inimigo está atirando em você, você está tomando tiro, não, você não está tomando tiro, apenas o Nathan Drake está com a sorte dele acabando e quando ela acaba, aí sim ele toma bala e aí sim ele morre. Então é um esquema, uma feature muito interessante de como funciona o jogo, porque realmente, como é um jogo com padrões realistas, não faria sentido ele tomar vários tiros e ainda continuar de pé, ainda continuar correndo e lutando. Então muito inteligente essa sacada dos desenvolvedores da Naughty Dog de fazer isso na franquia Uncharted. O desenvolvimento conturbado de Uncharted 4, né? Não sei se vocês sabem, mas Uncharted 4 foi um jogo muito conturbado, principalmente nos seus primeiros anos de desenvolvimento. Ele chegou até a ser quase cancelado, depois que foi apresentado para os executivos uma demo do jogo, em que um deles falou, isso aqui está uma merda. Literalmente, o cara falou isso. Houve muitas tretas na produção, e a atual diretora do jogo na época acabou sendo afastada do cargo, o que levou ao Neil Druckmann assumir o projeto, e aí o jogo teve que ser praticamente refeito do zero, né? Então o jogo, que antes levava ali 2 a 3 anos de desenvolvimento, acabou levando quase o dobro do tempo para sair, né? Enquanto o Uncharted 3 saiu em 2011 e o Uncharted 4 só foi sair em 2016, né? 5 anos depois do último jogo. Mas assim, olhando como Uncharted 4 é um dos jogos muito aclamados do PlayStation da franquia até hoje, né, considerado por muitos fãs o melhor Uncharted, chega a ser muito bizarro acreditar que o jogo quase foi cancelado por ser considerado uma merda, nas aspas do próprio executivo. Vocês sabiam também que Uncharted tem aventuras fora dos games? Pois é, existem quadrinhos da franquia Uncharted que exploram algumas aventuras que antecedem até mesmo o primeiro jogo, que é o caso de Uncharted O Quarto Labirinto. Escrito por Christopher Golden, o livro traz o Nathan e seu mentor e amigo Sully em uma aventura pelo mundo para descobrir o que causou a morte de um dos velhos amigos de Sully. Esse é um quadrinho de 6 edições publicada pela DC Comics e retrata Nathan Drake em uma jornada para encontrar a Sala Âmbar, uma câmera prussiana feita de ouro que desapareceu após a Segunda Guerra Mundial. Agora uma curiosidade sobre o filme de Uncharted. Esse filme também passou por muitos problemas no seu desenvolvimento. A primeira vez que o filme de Uncharted foi anunciado foi em 2008. E em 2010, David Russell foi contratado para escrever e dirigir o filme com Mark Wahlberg no papel de Nathan Drake. No entanto, a gente sabe que na versão que saiu em 2022 do filme, o Mark Wahlberg acabou fazendo o papel de Sully e o Tom Holland ficou com o papel de Nathan Drake. Só que a visão que David Russell criou para o projeto saía muito longe do material de origem e ele acabou sendo desligado do projeto. E o diretor de Sem Limites, Neil Burger, foi então contratado para dirigir em 2011, com Bradley Cooper supostamente interpretando o Nathan Drake, embora ele tenha desistido apenas um ano depois. E depois de anos no hiato, a produção mudou de mãos mais uma vez, e dessa vez foi para Seth Gordon, mas em 2015 ele também saiu do projeto por diferenças criativas. E apesar desses problemas, a Sony ainda não desistiu e o Tom Holland ele anunciou que teria interesse em fazer o papel do Nathan Drake. Porém, teve mais 3 diretores que estiveram envolvidos no projeto, chamado Travis Knight, Dan Trachtenberg e Shawn Levy, e os 3 acabaram saindo do projeto, seja por um motivo ou outro. Então, de novo, o Uncharted ficou sem diretor, até que finalmente Ruben Fleischer, diretor do Venom e Zumbilândia, foi escolhido para fazer o filme, e ele finalmente saiu em 2022 como o filme que a gente conhece, com o Tom Holland de Nathan Drake. E a última curiosidade é que antes do filme oficial de Uncharted, teve um curta-metragem disponível no YouTube, com o ator Nathan Fillion. Talvez você já tenha visto esse curta, mas ele foi lançado diretamente no YouTube e foi lançado em 2018. É um curta-metragem mesmo, porém os fãs gostaram muito da caracterização e de quão fiel ao jogo esse curta pareceu. E muitos fãs pediram para Nathan Fillion fazer o papel de Nathan Drake caso haja um longa-metragem. Porém, ele não foi nem considerado no projeto da Sony e acabou não fazendo o papel, mas dizem que esse curta-metragem ficou bem melhor do que o filme, hein? E é isso, pessoal. Essas foram as 10 curiosidades sobre Uncharted. Essa franquia muito grande da Sony completou 10 anos do seu lançamento hoje. Uncharted 4 é um dos grandes jogos de PlayStation.
E tendo rumores aí de que talvez tenha um remake de Uncharted 1 ou talvez até uma sequência de Uncharted 4 com a filha do Nathan Drake, que tem esses rumores aí hoje em dia. Mas vamos ter que esperar para ver se isso realmente vai ser anunciado. Tem o próximo projeto da Naughty Dog para sair, que é o Intergalactic. Então, talvez, se estiver sendo desenvolvido, ainda vai demorar um pouquinho para ser anunciado, né? Mas são o que dizem os rumores. Vamos aguardar para ver, certo? Se gostou do vídeo, deixa um like para fortalecer o canal, se inscreva para ajudar a gente aqui. Começando o canal hoje, primeiro vídeo do canal, então se puder se inscrever e deixar um like, vai me ajudar bastante. Beleza, galera? Falou e até mais.